Nesta noite, o Espírito de Deus nos separou este texto, de Marcos capítulo 1, versículos 4 ao 8, para meditarmos sobre a declaração de João Batista acerca do Evangelho e da pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso texto é esse. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se, dizia ele, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, como que eles agora, que Deus perdoará vocês. Qual é a mensagem? Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Não há perdão para ninguém que não seguir essa trajetória. Não tem como. A menos para o ladrão na cruz, que não teve a oportunidade de se batizar, mas ele confessou. Ele disse: nós somos pecadores, mas este homem é inocente. E isto bastou para que Jesus dissesse a ele, lhe dando uma grande esperança e uma grande promessa, a maior de todas para o final de uma vida: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 5 diz: muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Deixe-me dizer mais uma coisa: ninguém aqui confessava os seus pecados a João. Imagine centenas de pessoas, dezenas ou centenas de pessoas indo até João e ele tendo um tempo para cada um para ouvir seus pecados. Não, Deus nunca ensinou isso. Essas pessoas testemunhavam a João: João, eu confessei meus erros, eu reconheço meus erros diante de Deus, já confessei a ele, e aceito o batismo. Então João os batizava. Aí, o verso 6 diz: ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Não se assuste com a comida de João, porque isto se come até os dias de hoje. Naquela região se come gafanhotos refogado no mel quente. E isso, para quem está no deserto, é de uma proteína extraordinária. Então João colhia o mel nos tocos das árvores, e gafanhotos, tirava a cabeça, as perninhas,
dava uma esquentadinha no mel, fazia um belo de um picadinho, e ó, plá, maravilha. Em alguns países próximos à Arábia, e até mesmo na Arábia, se come uma barata branca. Maravilha, Roger. Já pensou se Deus pede para você ser um missionário na Arábia? Nós nos despediremos de você eternamente. E você vai comer barata. João dizia ao povo assim: depois de mim, vem alguém que é mais importante do que eu. E eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Vamos lá. Agora o bicho pega, hein? Vocês estão dispostos a meditar na palavra de Deus? Ao longo de 2 semanas, então, nós temos meditado sobre este tema. Falamos sobre a declaração de Marcos e falamos sobre a declaração dos profetas. No versículo 1 está a declaração de Marcos, quando ele diz que a boa notícia que fala a respeito de Jesus. Então, o que é boa notícia? É o Evangelho. É uma palavra grega, evangelion, que significa boa notícia, boas novas. Significa que Deus está dando uma notícia nova ao povo. E essa notícia tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo, de que Ele é quem? O Filho de Deus. Portanto, todo aquele que aceita o Evangelho deve ter uma declaração semelhante a esta que eu coloco aqui. Digam comigo lá: Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo e o Senhor da minha vida, ou seja, o dono, aquele que deve governar meus pensamentos e atitudes. Esta é a declaração de quem aceita o Evangelho. Porém, não é esta que nós vemos. Eu já fui em várias igrejas e as pessoas dizem: quem quer aceitar Jesus? Quem está no desespero? Quem não tem paz? Vem aqui, levante a sua mão. Diga comigo: nesta noite eu te aceito. Eu recebo a tua vida, eu recebo a tua paz. Como que alguém pode receber a vida de Deus sem entender o que o Evangelho é? Eu entendo que ninguém compreende em primeiro instante tudo, mas você não conseguiria dar um passo na direção correta sem entender o mínimo. Se você não entende o mínimo, se uma pessoa não compreende o mínimo, ela não sabe que porta lhe será aberta. Ela não sabe que caminho seguir. Então eu quero que vocês digam comigo de novo, em voz bem forte, qual deve ser a nossa declaração de acordo com a declaração de Marcos. Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo
e o Senhor da minha vida, ou seja, o dono, aquele que deve governar meus pensamentos e atitudes. Foi para isso que ele veio. Ele veio para ser o Messias, o Cristo. Messias para os judeus e Cristo para nós, os gentios. Porque os dois títulos significam a mesma coisa. Aquele que é o ungido de Deus, ou seja, o ungido de Deus. Ele tem todo o poder de Deus para ser quem? O Senhor, o dono. O dono de quê? Da igreja. Portanto, ele deve dirigir nossos pensamentos. Ou seja, nele nós devemos construir os nossos pensamentos. Por meio dos princípios do seu evangelho é que nós devemos construir os nossos pensamentos e os nossos caminhos e as nossas atitudes. Portanto, o Filho de Deus deve nos governar. Nós falamos também sobre a declaração dos profetas, nos versículos 2 e 3. Como o profeta Isaías começou, ou melhor, como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte, o quê? Vocês estão comigo aí? Vocês devem trazer suas Bíblias. Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você, para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Significa que nós precisamos abrir nossas mentes, para que o Senhor Jesus possa fluir através de nós, com toda a sua vida e o seu poder. Como Jesus pode fluir por meio de uma vida que não se interessa por Ele? Como Deus pode honrar a sua atitude, ou você honrar honrar o Pai? Se você é uma pessoa que está tratando o Senhor com desdém, com desinteresse. Se neste instante você não está nem aí, há pessoas que ficam lendo mensagens no celular agora. Neste momento você deve bloquear isso. Você está na presença de Deus e Ele merece todo o respeito. Daqui a pouco você vai ler tudo o que quiser e mandar tudo o que quiser por meio do seu smartphone. Mas agora você deveria glorificar a Deus com a atitude mais responsável e séria, porque nós estamos tratando agora de vida e morte, de céu e inferno. Neste instante, Deus está olhando para você e tentando despejar sobre a sua vida toda a vida do alto. Mas como esta vida pode fluir se nós não mudamos nossa maneira de pensar? Se nós não temos prazer na pessoa de Jesus Cristo? Então, qual deveria ser a nossa declaração em relação ao que disse os profetas, tanto Isaías como Malaquias? Desculpe, a nossa declaração deveria ser esta: Jesus, digam lá comigo, Jesus é o Senhor da minha vida, e portanto, que eu permita que Ele me capacite a viver à sua semelhança, tanto em pensamentos, palavras e ações, nas diferentes situações que se me apresentam. Então,
Jesus não deve ser apenas o Filho de Deus, o Senhor, mas o seu governo deve começar dentro de mim. É um erro você comparecer sempre numa igreja como esta e dizer: Deus, faça isso por mim, faça aquilo por mim, faça aquilo outro por mim. Isso é egoísmo. Deus está mais interessado em fazer algo no seu interior antes de fazer algo para a sua vida. Porque se você não for uma pessoa ajuizada dentro do reino de Deus, o que você fará se Ele lhe der bênçãos em profusão? Imagine, você seria um louco dar um automóvel ao seu filho desajuizado? O que ele faria atrás de um volante sem juízo? Ele respeitaria as leis? Ele respeitaria as pessoas? Sequer ele respeitaria a si mesmo e o próprio veículo que ele está dirigindo. As igrejas deveriam ensinar as pessoas que Deus nos deu o Evangelho para consertar nosso ser interior. Você precisa aprender os princípios do Evangelho. E então Deus, por meio da sua obediência e fidelidade, começa a consertar sua vida exterior. Eu já vi algumas mulheres ou maridos dizendo: não aguento mais minha mulher, ou meu marido. Mas este cônjuge, seja ele ou ela, não muda as suas atitudes, pois ele trata seu parceiro ou parceira como se fosse um cavalo. Ele ou ela pisa no seu parceiro, trata como se fosse um capacho, grita. Como Deus pode abençoar aquela vida? Só mandando essa outra pessoa para o inferno e salvando aquela que sofre. Infelizmente, há muitos maridos e esposas dentro das igrejas que se parecem a carrascos, sendo que os mesmos professam o nome de Cristo como seu Senhor e Salvador, mas não o obedecem. Sabem dizer aos outros o que eles devem fazer, mas não aplicam as lições a si próprios. Eles não conhecem o caminho pelo qual deve seguir, porque eles não permitem, não têm prazer em dar passagem à vida do Filho de Deus com suas verdades, valores e princípios. Você quer que Deus conserte sua vida financeira? Como Deus consertará a sua vida financeira, ou como Ele poderá abençoar você? Se você não confia nos princípios que a palavra de Deus diz sobre finanças, você rouba de Deus, você não dá a Ele o que é dele, você não é generoso, você não aprende os princípios da generosidade. Como Deus vai abençoar você? Walter, todas as pessoas que estão no meu caminho parecem idênticas, só querem me pisar. Quando é que você vai aprender que Deus está trabalhando na sua personalidade e no seu caráter?
E enquanto você não entender isso, você pode pedir oração para quem quiser, pois Deus não livrará você dessas pedras que machucam os seus pés. Trate de entender o que eu estou dizendo, meu irmão, porque eu estou dizendo para o teu próprio bem. Eu não tenho voz mais para gritar, talvez nem força mais para me emocionar tanto, mas acredite, eu estou profundamente emocionado no meu íntimo, em ter sido escolhido por Deus para transmitir essa palavra a vocês nesta noite. O apóstolo Paulo entendeu isso. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: assim já não sou eu quem vive, mas, saliento esta conjunção, mas Cristo é quem vive em mim, isto é, Ele está fluindo dentro de mim e através de mim. Porque ele diz: e esta vida que vivo agora, eu a vivo como? Pela fé. A palavra fé significa o quê? Obediência e submissão, ou seja, fidelidade. Vivo pela obediência e submisso. Olha aqui ele diz, em quem? Olha como ele entendia o Evangelho. No Filho de Deus. Repare que este título, Filho de Deus, dá a Cristo o quê? Senhorio, soberania. Declara que Ele é o único Deus, a única pessoa que deve ser seguida e obedecida. E então ele diz que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então o que eu estou dizendo a vocês é o Evangelho, porque eu estou construindo a minha fé e os ensinamentos que recebi de homens tementes, de homens e mulheres tementes a Deus. Eu estou transmitindo os mesmos ensinamentos a vocês para que você e eu construamos a nossa fé sobre o fundamento dos apóstolos, que é o que Paulo diz. Vocês podem ler esse texto em voz alta? Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé, obediência e submissão no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. O Espírito Santo me leva a observar com vocês, quando Paulo diz, não sou eu quem vive. O que ele está dizendo com isto? Ele está dizendo que em todo o tempo, ele luta contra o seu egoísmo, o seu orgulho, contra o seu eu, para que Cristo viva através dele. Este é o seu desafio. Aí você diz, mas isto é muito difícil. E eu devo concordar, é muito difícil. Mas sem desejo, sem vontade, sem interesse, sem um verdadeiro anseio, sem uma declaração verdadeira de que você está sob o comando do Filho de Deus, então desista. Você se tornará uma pessoa comum entre os perdidos deste mundo. Mais um comum. Mas quem sabe Deus lhe inspire nesta noite, para você sair desta vala e se tornar realmente uma pessoa que pertence a Deus e é capaz de lutar primeiramente contra si mesmo,
Sempre aprendemos na igreja que a nossa principal luta é contra os seres espirituais nas regiões celestiais. Estão tremendamente enganados. Quem pensa assim? A nossa principal luta é contra nós mesmos. Esta é a principal. Porque se você não luta contra si mesmo, você nunca será capaz de lutar com quem você não vê. Assim como Jesus disse, que graça tem, que prêmio há em agradar, em cumprimentar quem você gosta. Você deve aprender a amar aqueles que não gostam de você. Você deve aprender a fazer o bem para aqueles que não gostam de você. Pois nisto há valor. Então algumas pessoas dizem, eu expulso os demônios, eu repreendo os demônios. O que Jesus disse para os seus discípulos? Ah, é? Foi isto que impressionou vocês? Expulsar demônios? Curar enfermos? Vocês não fizeram nada. O que vocês têm que fazer é se alegrar por terem os seus nomes ainda inscritos no livro da vida. Vocês devem se alegrar por ainda estarem sendo aceitos pelo Pai. A nossa alegria deve existir pelo fato de sermos perseverantes. Porque no dia que você deixar de ser perseverante e indiferente, o seu nome sai de lá. Você poderá até orar por pessoas e elas serem curadas, até mesmo expulsar demônios. E então você passa a acreditar que é um santo homem, uma santa mulher de Deus, se esquecendo que Deus honra o nome de Jesus. Enfim, nós vamos dar sequência, falando nesta noite, sobre a declaração de João Batista, nos versos que acabamos de ler no início. No texto que nós lemos, há 3 coisas que eu quero que vocês observem. E eu vou falar sobre cada uma delas, e vocês vão ter tempo para anotar todas elas. Não precisa correr agora. Quero meditar com vocês sobre a primeira observação, que é a preparação para receber Jesus, o Messias ou Cristo. E isso está nos versos 4 e 5. E vamos pedir a Deus que nos ensine lições espirituais para as aplicarmos no dia a dia por meio do que aprendermos. Esse texto também nos fala sobre quem era ou quem foi João Batista, no versículo 6. E a terceira observação, a terceira coisa ou fato, é a declaração verdadeira de João Batista acerca do Evangelho e da pessoa de Jesus, nos versos 7 e 8. Eu sei que você pode estar cansado, mas gostaria de pedir encarecidamente, e pelas misericórdias de Deus, que você se esforce para aprender os princípios do verdadeiro Evangelho. Então, vamos lá. Para a primeira, qual é? A preparação para receber Jesus, o Messias ou o Cristo.
o que é que Deus faz para que nós possamos receber Jesus? Como é que nós recebemos Jesus? Veja só, quando João Batista começou a pregar, ele se tornou um instrumento de preparação para aquele povo, a fim de que ele recebesse Jesus como Messias ou Cristo. Alguém pregou o Evangelho para você? Sim ou não? Então, quantos de vocês ouviram o Evangelho de alguém com gratidão no coração? Levante a mão. Você pode agradecer a Deus por aquela pessoa que lhe pregou o Evangelho. Você pode agora levantar sua voz e dizer: Pai, eu te agradeço por aquela pessoa, lembrar o nome dela, com as mãos erguidas. É incrível como há pessoas que não são capazes disso. Essa preparação de João tem muito a ver com a condição espiritual e moral. Deus não conduz ninguém a Jesus Cristo sem antes revelar sua condição espiritual e moral. Então, que história é essa? Não, a pessoa está doente, ela fica na igreja e com o tempo ela se converte. Raríssimas são as exceções. Quero que você saiba disso. Quem entra por um caminho torto, vai andar torto. Quem entra por uma porta errada, não entrou pela certa, e vai andar no caminho errado. Jesus disse: eu sou a porta. Ele mesmo dizia: o que eu ofereço a você é um caminho estreito. O caminho largo é o caminho caótico da perdição. O que é o caminho estreito e o que é o caminho largo? O caminho largo é aquela famosa frase: todos os caminhos levam a Deus. Qualquer um que a gente julgue sagrado leva a Deus. Mas no caminho estreito, ele diz: eu sou o caminho. É só ele, fim de papo, ninguém mais. Assim como para a humanidade, a qual criou inúmeras divindades para concorrer com Deus, e são todas elas mentirosas, Deus faz a seguinte declaração, a mesma que Jesus disse: eu sou o caminho, mas só que no Velho Testamento ele disse: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Somente a Ele prestarás culto, somente a Ele adorarás. Isso significa que tudo que existe ao redor não passa de invenção, maquinação humana, cuja finalidade é dominar seus próprios deuses, para que seus prazeres sejam realizados e através dessas atitudes carnais contaminem o mundo e outras pessoas com seus conceitos e preconceitos. É isso. Na verdade, o que as pessoas querem espalhar é um conceito sem base histórica, com base filosófica ou psicológica. Pois a psicologia deste mundo nada mais é, até mesmo aquelas que são pregadas nas igrejas ou misturadas no Evangelho, nada mais são do que procurar satisfazer o sujeito. O Evangelho nunca satisfaz o sujeito. O Evangelho satisfaz a Deus. Eu não conheço um cristão que esteja plenamente satisfeito com aquilo que Deus lhe pede. Imagine você na condição de Paulo. Paulo, você foi espancado e apedrejado naquela cidade.
volta para lá e continua pregando. Eu duvido que Paulo tenha dito amém, glória a Deus. Nem Jesus sentiu isso. Para dizer a verdade, Jesus sentiu depressão profunda, agonia profunda, aflição profunda no Getsemane, a ponto de dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, sangrando pelos poros, evaporando sangue, dizendo: afasta de mim este cálice, mas com a coragem de dizer: porém seja feita a tua vontade e não a minha. Eu não conheço um cristão que sinta de início aquela grande alegria, aquela grande coragem de dizer o que Deus lhe pede. Quando Deus me dá certas coisas para falar a vocês, eu tremo na base. No entanto, Ele me capacita com coragem. E eu digo: Senhor, isso não vai espantar os irmãos? Como se eu tomasse conta de fato do reino de Deus. Mas a minha obrigação é ser um mensageiro a vocês, como foi João Batista. Falar das intenções de Deus de acordo com o que ele pensa. Jamais misturar psicologia barata, humana, que apenas, torno a dizer, satisfaz o sujeito. Ah, você quer resolver seus problemas matrimoniais? O caminho é esse. O caminho, meu irmão, primeiro é único. Morra para si mesmo. Esse é o primeiro. Se você não fizer esse, o resto não funciona. Você quer ser uma pessoa abençoada por Deus? Ore no monte, ore não sei o quê. Para com isso. Morra para si mesmo. Do contrário, tudo que você fizer não funciona. Se Jesus não governar sua vida, se Ele não dirigir os seus passos, nada funciona. Escreve o que eu estou te falando. Guarde bem o que eu estou te falando. Mas eu acho que eu já comecei a falar demais. Os versículos 4 e 5 nos dizem o quê? Leiam comigo aí, em voz alta, bem bonitinho. Abre sua Bíblia, ou o estudo que você recebeu no seu smartphone, no seu tablet, ou que você imprimiu, e leia lá comigo. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Qual foi? Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. E aí o que aconteceu? Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João, então, pregava contra a condição espiritual e moral que aquelas pessoas estavam vivendo. Hoje eu só vejo igreja pregando como você vence a sua depressão, como você vence a angústia, como você vence a tristeza, como você vence a boca da sogra, como você vence aquele seu marido chato, como você ganha dinheiro, como você pode ser curado de 15 doenças em 10 dias? Eu só vejo essas coisas sendo pregadas. Eu não vejo a igreja se preocupando com a condição espiritual e moral das pessoas. Moral esta em baixa. Nós tivemos um exemplo de justiça neste país que revelou a que ponto está a nossa moral. Eu nunca vi uma coisa dessa. Me recuso até a comentar mais.
porque as imagens, como diz alguns, valem mais do que 1000 palavras. Eu nunca vi tanta bobagem, ouvi, e nunca vi uma cara de pau, como eu tenho visto nesses dias. Nós vivemos uma crise não apenas constitucional, porque juízes nós não temos, porque nós vivemos uma crise moral neste país. Em todos os seus degraus, vivemos a ostentação, idolatramos hoje em dia a imoralidade. Partidos de esquerda estão apavorados agora com a direita bruta. E como não sabem fazer oposição, agora o que eles fazem para se manter no poder? Tentam eliminar quem eles puderem do caminho, com a força que têm, em vez de lidar com a sociedade com integridade. Em vez de apresentarem seus planos, tanto este como aquele, não, é tudo feito na surdina, tudo feito pela imoralidade. Estamos nos aproximando da volta de Jesus. E vão ficar tudo aí. Vão tomar umas bolachas do anticristo que vai ser uma maravilha, viu? Vão tomar uns supapos do anticristo, da corja da turma dele, que é aí que eles vão ver o que é estar debaixo de imorais. Amaram tanto a imoralidade, e Deus vai dar um presente para eles. Está aí, ó, a imoralidade em pessoa, que vocês tanto amaram, conviva com ela. Vão chorar amargamente, viu? Vão chorar tristemente. Enfim, a igreja existe para falar da condição humana. Hoje nós vemos filhos que não amam seus pais, idolatram a sua independência. Na minha época, filhos não tinha esse negócio, quero morar fora de casa. Me desculpe, filho gostava de morar com a família. Filho gostava de trazer o seu salário e dizer, o que eu posso ajudar? Filho gostava de dizer, pai, me abençoa, eu te abençoo. Filho gostava de respeitar os pais. Filho gostava de andar com os pais. Pais gostavam de conversar com os filhos, ensinar o seu ofício aos filhos, mesmo sabendo que este estaria estudando e encontrando um caminho diferente na vida, mas sentia orgulho em ver o filho fazendo alguma coisa que seu pai lhe ensinou. Como era bom você andar na rua e ver aquelas senhoras nas suas cadeiras com um bolinho, porque não tinha garrafa térmica, com um bolinho de café, pipoca e amendoim, e chamando a gente para comer um pouquinho daquilo. Era muito bom. Como era gostoso você caçar, içar aquela formiga que tinha um traseiro bem grandão, e você juntava centenas daquilo escondido, às vezes numa travessura, fritar, e você comer aquela proteína. Era proteína. Muito bom. Como era bom você poder brincar de mãe da rua, de amarelinha, de esconde-esconde, pega-pega.
Como era bom poder andar na rua a pé. Ninguém tinha carro, nem dinheiro. Dinheiro era difícil. Eu ia na venda, tinha lá uns 10 bacalhau mais alto que eu, pendurado. Dizia, minha mãe quer 2 palmos disso aí. E ele embrulhava aquilo no jornal. A vida era tão simples, bacana, as pessoas se respeitavam. Passávamos uns pelos outros e dizíamos bom dia, boa tarde, boa noite. Tinha as travessuras, mas os costumes eram bons. O que está acontecendo conosco? Egoísmo, orgulho, interesses pessoais, vontade de fazer o que é errado, vontade de enganar. Espere o seu tempo. Antes de você dizer, não, eu vou fazer isso. Deus falou com você. Se não falou, você está errado. Jesus não está dirigindo a sua vida. A sua condição espiritual e moral está errada. Você não gasta tempo com seu filho, você está moralmente errado, porque espiritualmente está falhando. Você é um marido grosso o tempo todo? A mulher fala alguma coisa, parece o leão da Metro Goldwyn Mayer. Tem moça que vai casar com um cara que ela já viu que é assim. Ela fala, no casamento Deus muda. Muda? Você vai ver o que muda. Vai mudar o seu estado emocional. Não vai mudar nada. Casa com uma pessoa que não tem princípios de Deus, e você vai ver o que acontece. Não vai mudar nada. Deus não tem poder para mudar ninguém que não esteja disposto a ser mudado. Deus só pode mudar aquela pessoa que reconhece que a sua condição espiritual e moral está aquém do que Deus espera. Então essa pessoa que reconhece, se arrepende. Às vezes eu vejo casais aqui de namorado, que vêm aqui na igreja, um desrespeito, eles querem participar, eles vão louvar a Deus, aí fica assim, ó. E fecha os olhos, e raspa a cabeça no pescoço. E que nem falou caboclo, ela sente uns arrepeios. Como é que você pode louvar a Deus com o seu indicador e o dedo médio assim? E ela assim. Glória a Jesus. Isso é um desrespeito. Me desculpe. Aí você vai falar assim, esse cara é um quadrado. Sou. Se o termo seu irônico enobrece a verdade de Deus na minha vida, desejo ser. Até mais que isso. Muito me enobrece ser chamado de quadrado, quando hoje estou parecendo mais um cano.
Eu duvido que você vai a um RH junto com alguém e a pessoa pergunta: quantos anos você tem? Ah, é 26. Você sabe o que a pessoa vai fazer com você, né? Então, eu recomendo a você, por amor a Deus, que você se porte com dignidade. Se você não quer respeitar a Deus, respeite os meus olhos que te enxergam, porque eu vejo tudo que você faz. Ele diz: arrependam-se. E a primeira atitude do arrependimento é se batizar. E então Deus perdoa. Porque a pessoa teve a coragem de dizer publicamente que está querendo uma nova vida com Deus. O texto nos diz que João apareceu pregando aonde? No deserto. E nós precisamos entender o que é deserto. O deserto é o quê? Uma região solitária e desolada. Uma região não cultivada e abandonada. Hoje se cultiva em partes do deserto por causa da tecnologia, mas antigamente era impossível. Eles não sabiam dessalinizar as águas do mar. Existiam irrigações, mas elas eram não tão extensas. Você sabe que o deserto é permeado nem sempre com um rio Nilo, né? Onde ele dá suas cheias e produz ali muita coisa. O deserto é uma região privada do cuidado e da proteção de outros. Fazendo uma analogia dessas ideias, trazendo isso para as nossas vidas, o que significa? O deserto pode significar para nós momentos difíceis que nós temos que enfrentar, devido ao quê? Há áreas que estão dentro de nós que abandonamos, que não cultivamos, e que precisam da interferência divina para que valores celestiais sejam plantados lá. Não adianta, pastor, faz uma oração especial. Como especial? Quem é você? Você por acaso é um ministro do reino de Deus? Você é o vice-presidente da eternidade? Para receber uma oração especial? Quem sou eu capaz de orar de modo especial por alguém? Por acaso Deus me convocou para ser a sombra de Jesus Cristo? Não, não existe isso. Isso é outra bobagem. O que existe são conselhos que devem preceder qualquer oração. Tanto é que a palavra de Deus diz que nós não devemos colocar precipitadamente as mãos sobre pessoas, porque estaríamos desagradando a Deus. Você tem que tomar muito cuidado ao orar por alguém, porque você pode estar orando por um verdadeiro capeta, ou um primo do diabo, que não quer fazer nada certo, só quer fazer bobagem na vida. Então é necessário que nós sempre preparemos as pessoas para se encontrarem com as verdades de Deus no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando você pergunta para um cristão, ele diz assim: isso aí é muito frio, eu gosto de igreja com poder, que esquenta, que
queima a gente do fundo até não sei aonde. Então, vocês vão me desculpar, isso está errado. Há áreas em nossas vidas que estão precisando ser consertadas, que nos causam tremendas deficiências espirituais e morais. A razão de nós não entendermos essas áreas ou não as entendermos é porque nós decidimos abandoná-las, não visitamos mais. Nós nos recusamos a ir nesses desertos do nosso coração. Nós decidimos a não lutarmos mais contra isso, porque hoje todo mundo fala no rádio e na televisão, vem aqui que Deus te dá. Mas ninguém mais prega como João Batista. Você tem que analisar sua condição para se encontrar com Deus. Mas onde João pregava? No deserto. O que passava lá no deserto? Onde ele batizava? No Rio Jordão. Então nós temos que entender a importância do Rio Jordão. O que era um Rio Jordão? Alguém dizer, um rio, pastor. Ótimo, maravilhosa explicação. Um rio. O Rio Jordão é um rio. Olha que maravilha. Mas historicamente o que ele é? Ele era uma fronteira entre a promessa de Deus e o deserto. Constantemente Deus nos chama para um deserto e para um batismo. Gostemos ou não. No Velho Testamento, o povo saiu do Egito, entrou no deserto e atravessou o Jordão. Aquela travessia significava o quê? Batismo. Mas nos tempos de João Batista, o povo já estava vivendo dentro da promessa. Porém, exilados, longe dela, longe da experiência dela, porque a terra não lhes pertencia mais. Quem a dominava? Os romanos. E o povo esperava um profeta que viesse e matasse os romanos. Porém, esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que eles entendessem a mais rica das promessas de Deus, que era Ele mesmo descer à terra e assumir a forma de um homem para andar no meio do seu povo, para explicar qual era o sentido exato da vida deles. Então, se no tempo de Moisés Deus dizia, atravesse o Jordão a partir do deserto, no tempo de João, Deus dizia, atravesse o Jordão para o deserto. Porque lá no deserto, vocês vão ouvir o que eu tenho para dizer. Foi no deserto que Deus construiu sua nação. Foi no deserto que Deus deu os 10 mandamentos. Foi no deserto que Deus ensinou Levítico, as leis do livro de Levítico ao povo, onde ele constituiu bons modos, boas maneiras, onde ele ensinou o povo a buscar saúde e respeito. Foi no deserto que ele ensinou o seu povo a amar seu próximo e a amá-lo antes de tudo. São nos nossos desertos que Deus nos ensina as lições mais profundas. Mas é justamente lá que nós não queremos estar.
E são justamente esses lugares que os pastores da modernidade querem nos impedir de entrarmos com as suas orações dinâmicas, galácticas. Deus muitas vezes interromperá o seu sono e lhe fará chorar nas madrugadas, quando você sonha com o seu marido, cujos pés estão roçando suas pernas. Então você acorda e diz: este homem não me merece. Você é conduzida ao deserto, e então Deus começa a te ensinar: ame-o, morra para si mesma, ajude este homem a ser um servo meu, a ser um homem de Deus. E então você começa a lutar contra Deus, e quando você se rende a Ele, aí você passa a lutar contra si próprio. E aí você passa a obedecê-lo. E então você cruza o Jordão de volta para a promessa. Aí você tem uma promessa. Essa história, Deus tem uma mala, segura a mala. Deus tem uma chave, segura a chave. Aonde está a porta para eu pôr essa chave? Aí a pessoa diz assim: Deus vai mostrar. Meu Deus do céu. Eles nunca ensinam o que você deve fazer enquanto você anda com a chave na mão atrás da bendita ou maldita porta. E a mala, que no percurso perde a alça, e ela se torna mais pesada que um cavalo, que uma égua morta. Deus vai salvar o teu filho. Eu sei que Ele quer, porque está escrito na Bíblia, você não precisava nem me profetizar isso, que a vontade de Deus é a salvação de todos os homens. Mas o que eu tenho que fazer? Aí ele dizia assim: vai orar, vai jejuar. Primeira coisa, 5.000 aqui, ó, no envelope da igreja. Aí você vai ver onde vai aquele dinheiro. Caixa 2. Sabe onde é o caixa 2, né? Vocês já estão sabendo tudo aí. É assim que nós estamos vivendo. Outro dia, eu e o André estávamos andando na rua e a Rede Globo veio nos entrevistar. Deram um hambúrguer para nós comer. Um hambúrguer que eu nunca tinha comido antes. Você comeu tudo, porque eu só dei uma mordidinha e você comeu o resto. O bicho come mais que lâmina afiada, que é aquela, né? Lima afiada. Aí e a gente conversando, e na entrevista, e a câmera, eu sorrindo, e ela falou assim: o que você faz? Eu digo: você não vai se assustar. Isso apareceu na segunda-feira passada, né? Todo mundo assistiu lá e falou assim: eu te vi na televisão, onde eu andava lá. Meu Deus do céu, eu não sabia que todo mundo assistia aquilo, agora estou perdido lá, ferrado lá. Então, eu disse assim: eu sou pastor evangélico, mas não estou roubando ninguém. Você tem que se explicar. Porque há uma classe hoje violentada. É uma classe hoje que se violentou, que se vitimizou, que buscou um mau caminho. Então, quando Deus manda Israel cruzar o Rio Jordão para ir para o deserto, o que Ele está pedindo? Para que ele morra para si mesmo, a fim de alcançar a promessa de Deus.
Se Deus tem uma promessa na sua vida, ela nunca se cumprirá se você não morrer para si mesmo. Então, eu vejo pessoas pegando a caixinha da promessa. Olha o que eu tirei hoje. Olha. Meu Deus. Você nunca receberá nada de Deus se não morrer para si. Esse é o Evangelho. Para que você ande na promessa de Deus, você tem que reconhecer a sua condição. Não adianta pessoas ligarem para você e dizer assim, eu estou vendo na sua vida, eu estou vendo aí na sua casa agora um vulto. De vulto, já chega eu. Às vezes, as minhas atitudes, confesso a vocês, assusta o mais endiabrado dos demônios. Às vezes eu reconheço que o diabo tem medo de chegar perto de mim, porque eu vou tentar ele. Então, essas coisas não adiantam. Para com essas ideias. Se você quer ter uma vida abençoada, Deus chama você para encarar seus desertos. Áreas que você mantém solitária, escondida, você não põe o pé, você não quer que mexa ali, você não quer que ninguém toque lá, e se eu falo alguma coisa aqui, você fala assim, ele está pregando direto para mim. Mas você quer que eu fale? Eu estou falando olhando para você. Você quer que eu fale como assim? Oh. Não tem como. Deus está falando conosco, porque Ele espera de nós mudanças. Bom, é no deserto que Deus nos ensina a confiarmos nele. É no deserto que nós vemos como Deus supre nossas necessidades. É ali que Deus fala, quando você está disposto a encarar a si próprio. É por isso que você vem aqui todos os domingos. Quando a gente começa a falar, uma porção cai aqui, outra porção cai ali, outra porção cai lá, outra porção cai ali, e no fim você começa a baixar a cabeça assim, isso é comigo. Está falando comigo. Você falou da minha vida para esse cara aí? Isso é o Evangelho. O resto não é Evangelho. Sinto muito, mas não para aí não, hein? Quem era João Batista? João Batista. No versículo 6, vamos ler? Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia o quê? Gafanhotos e mel do mato. Sabe com quem ele se parecia? Com o profeta Elias do Velho Testamento, que se vestia do mesmo jeito. Se vestia com peles de animais, no caso João Batista, de camelo. E cinto de couro, que são produtos que se encontram largados no deserto. Assim como sua comida. Então, quando você vive e está no deserto, pela vontade de Deus, Deus vai mudar sua aparência e o estilo da sua vida. Por quê? As roupas de João demonstravam o seu nojo à liderança religiosa da sua época, que buscava se parecer cada vez mais elegante, diferente da população. Lá na cidade que eu moro, teve um pastor cantor, ou cantor pastor, vice-versa, porque a ordem não altera o produto, mandou fechar a rua para ele passar. Com medo de ser
assaltado. Eu nunca vi um pastor lá ser assaltado. E ele veio num carro blindado. Para descer, ele foi cercado. E entrou no meio de seguranças. Hoje ele faz parte até da liderança política em nosso país. Eu fico pensando, Jesus não era assim. Ele andava no meio das pessoas. João Batista falava com as pessoas. Você olha hoje um pastor, ele quer ter fazenda, avião particular, porque ele diz assim, eu prego aqui e prego lá, eu preciso de um avião particular. Por quê? Voo de carreira não serve? Tem voo para todo lado nesse país. Mas tem que esperar no aeroporto. Então eu preciso fazer uma convocação para a igreja me comprar um jatinho de 20 milhões. Com 20 milhões, o que nós faríamos? Que hospital ajudaríamos? Que casa de recuperação a gente ajudaria? Quantas famílias nós ajudaríamos? Daria para a gente construir algumas casas decentes para quem mora em casinha de madeira? Acho que daria, né? Para dar de presente. Falar, irmão, são muito dedicados a um presente de Deus para vocês. Agora, se dá um jatinho para o cara pregar aqui e ali, sabe lá o que ele faz no jatinho. Você acha isso moralmente correto? Claro que não. O final de um indivíduo desse é a queda. João Batista era contra isso. Porque os líderes da sua época faziam isso. O que eu estou falando para vocês é tentando elucidar vocês a enxergarem a época que nós estamos vivendo. Para que vocês não caiam no erro e confiem em Deus. Olha o que João está fazendo. De modo que quem segue esse tipo de gente não encontra Jesus. Está na cara que não encontra. Se você segue um pastor que só fala positivamente, que só fala de vitória, vitória, vitória terrena, você nunca vai encontrar Jesus, porque Jesus só falou de vitória eterna. Põe a mão na consciência, gente. Eu sei que eu falo demais, mas esse é o mal de todo pregador. João demonstra sua revolta, o seu desprezo. Assim nós, o mundo só procura os seus interesses, e nós deveríamos ter o maior prazer de vivermos para Deus em nossos desertos. E todas as vezes que cruzássemos o nosso Jordão, deveríamos levantar as mãos para os céus e dizermos, graças te dou, Senhor, porque tu estás transformando a minha vida. Eu ainda ouço a tua voz. Porque quando você se torna incapaz de se arrepender, e você só procura o que quer, é porque Deus está fora da sua vida, completamente. Não se iluda. Você precisa reconsiderar a sua situação. Você precisa voltar a olhar para dentro de si, a avaliar-se. E enfrentar suas áreas proibidas, onde você não quer que Deus ponha a mão. Porque é gostoso ser nojento às vezes. É muito bom ser violento às vezes. Como é bom para alguns xingar a mulher, xingar o marido.
Como é bom enfiar a mão na cara do filho, bater no pai. Como é bom, às vezes, para alguns, dizer assim: não quero mais morar com vocês, papai e mamãe. Agora eu quero ter minha vida. Sua vida? Aí já provou que a sua independência é um interesse pessoal, é o egoísmo puro. Fuja dessa gente, porque senão você vai ficar igualzinho. E se unir com essa gente, eles vão dominar você. A não ser que você tenha que estudar em algum lugar, que não tem paciência. E aí a gente espera o quê? O cuidado dos pais. Como fala o ditado, se a montanha, como é que é? Se a montanha não vem a Maomé, o Maomé vai à montanha. É o contrário? Se a montanha não vem, como é que é? Se Maomé não vai à montanha, isso. É porque eu não sou muito assim, chegado a Maomé. Então, interpretei mal. Aí nós temos, por fim, a declaração verdadeira de João Batista, é lógico, acerca do Evangelho e da pessoa de Jesus. O que nós aprendemos até agora? Que Deus espera de nós que tenhamos atitudes diferentes das pessoas deste mundo. Que você pare de ser egoísta, mesquinho, interesseiro. Que você aceite a preparação de Deus para que você se encontre com Cristo. E por fim, versículos 7 e 8, a declaração verdadeira de João acerca do quê? Do Evangelho e da pessoa de Jesus, quando ele dizia ao povo o quê? Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Agora que é. João era um profeta. E o ofício de profeta era o quê? Anunciar e interpretar a vontade e os propósitos de Deus ao seu povo. E, ocasionalmente, Deus revelava a eles o futuro. O profeta não existe para ficar adivinhando o seu futuro. Irmã, está vendo alguma coisa aqui na minha casa? Estou vendo. O quê? Um desobediente, um coração endurecido, um cabeça dura, no telefone, falando comigo. É isso que eu estou vendo. Uma pessoa incapaz de enxergar-se. Uma pessoa capaz de se autoavaliar pelos princípios de Deus. Um profeta é um pregador que transmite por horas ou por alguns minutos a mente de Deus. Nós nunca devemos confundir pregação com a oratória e suas técnicas. Um pregador não precisa ter dom de oratória. Um pregador precisa ter temor para falar o que Deus pensa. Porque a oratória nada mais é do que uma técnica para impactar, impressionar e entreter as pessoas. Você vê um bom orador, você fala assim: poxa, como esse homem fala bonito. Mas quando ele termina o discurso, nem ele entende o que ele falou. Tudo aquilo não passa de uma apostila, tudo aquilo não passa de algo já pré-determinado. Não existe revelação no seu coração
acerca do tempo em que vivemos. Eu estou cansado de ver gente que vai atrás de orador que diz assim: hoje é tempo de ganhar dinheiro. Onde o senhor está pregando? Em Brasília? Nós estamos em São Paulo, aqui em Pirituba, homem. Não, você tem que acreditar. Moça, eu não terminei o ginásio. Como é que esse camarada vai se tornar? A menos que ele tenha uma mente brilhante, dá um estalo, ele cria uma empresa, ele cria um negócio, ele faz alguma coisa fenomenal e explode. Você vê como as pessoas são enganadas? Eu vou para uma palestra, o camarada vai ensinar os 10 passos para eu ser bem abençoado por Deus. Existe passo para ser abençoado por Deus? Existe uma atitude que nós estamos vendo aqui: arrependa-se. Tudo começa com o perdão de Deus. Um pregador, ele é um arauto. O que é um arauto? É alguém que está sempre em guerra. É alguém que está disposto a entrar no território do inimigo para ir lá e levar uma mensagem. Escuta, vocês vão ser atacados. Eu vim aqui com uma mensagem. Se vocês não aceitarem os termos do nosso rei, vocês vão perecer. E então o camarada lá diz, sim ou não, volta lá e diga. Ou então ele é morto ali mesmo. É isso que é a igreja. Quem aceita o evangelho, aceita ser arauto. Mas hoje quem aceita o evangelho parece que está de mãos dadas com a ignorância bíblica. Porque os pastores dizem assim: quem estuda a Bíblia esfria. Eu estou há 40 anos pregando o evangelho e meu coração não esfria. Eu estudo a Bíblia constantemente e cada dia descubro o que não sei. Olha quantas coisas maravilhosas Deus está falando com a gente aqui. Me diga que se não é. Me diga que não é. Deus está revelando o seu coração para a gente. É justamente isso que João Batista está fazendo. Onde ele vai? Ele sai do terreno de Deus e vai para o terreno do inimigo. Quem quiser encontrar Jesus, passa para o terreno do inimigo e a partir dali, saia dele. Ai, eu quero que Deus me abençoe. Mas você quer ficar na sua zona de conforto? Jesus disse assim: eu envio vocês ao mundo. Não foi? Mas lembrem, vocês não são do mundo. Aí tem gente que diz: eu sou cristão, eu vou todo domingo na igreja. Mas durante a semana, vive no mundo porque pertence ao mundo. O que Deus está dizendo é o seguinte: entre num terreno e seja meu arauto. Mostre às pessoas, mostre aos seus vizinhos, como eles podem alcançar minha graça e minha bondade. Que eles reconheçam a sua fragilidade e você seja um exemplo disso. Estamos terminando. O conteúdo da pregação de João Batista salienta a diferença que existe entre ele e o Messias, de acordo com Isaías 40, versos 9 e 10. Diz assim: você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião,
entregue a sua mensagem em voz alta. Olha, Deus falava desse dia lá atrás. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo, cheio de força, com o seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória e traz consigo o povo que ele salvou. É isso que ele está fazendo. Povo de Israel, o Messias está chegando. E eu estou dizendo a vocês, igreja, Jesus está voltando. E alguns aqui vão ficar, porque estão tomando atitudes erradas, porque não querem reconhecer sua condição espiritual e moral. É mais fácil se esconder atrás de suas fraquezas. É mais fácil dizer: meu pai é um chato, minha mãe é uma chata, do que amá-los. É mais fácil dizer: não aguento mais, do que morrer para si mesmo. Povo de Deus, caminhemos para os nossos desertos, a fim de ouvirmos o que Deus tem para nos dizer. Pois não existe vitória alguma nesta vida, tudo é ilusão. O que existe aqui é a ajuda de Deus. E se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos ajudado. Pois a vitória verdadeira é esta: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Isso é vitória. O resto não é nada. João Batista fala que aquele que vem após ele, ele não era digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Por quê? Nenhum judeu se agacharia para desamarrar a sandália de seu senhor. Segundo, as instruções judaicas, quando alguém estivesse para tomar banho e pedisse ajuda com as suas sandálias, se você é judeu, não se abaixe, chame um gentil escravo. Pague a ele, se for possível, para que ele faça isso. Você não. João diz diferente. Eu quero me abaixar. E eu não sou digno de fazer o que um gentio pode fazer. Ele diz: eu quero fazer aquilo que o meu povo não está disposto a fazer. Deus reuniu esta igreja. Deus nos chamou para sermos o seu povo, para fazermos aquilo que a igreja não está fazendo.
Quanto tempo ainda eu vou estar com vocês para falar essas coisas? Quanto tempo de vida Deus me dará para continuar gritando? O povo de Deus está morrendo. Não sabe falar do seu Deus. Só sabe chamar as pessoas para ir à campanha, corrente, novena. Mas não sabe explicar o caminho do céu. Não conhece o caminho do perdão. Nós precisamos voltar a viver. Como disse o profeta, aviva a tua obra, Senhor, e torna-a conhecida. João também fala da diferença do seu ministério para o ministério de Jesus. Ele disse: eu, João, batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim batizará vocês com o Espírito Santo. O que é batizar nas águas? Batizar nas águas é morrer e ressuscitar para uma nova vida. E de onde vem essa nova vida? Do Espírito Santo que Jesus dá. No Velho Testamento, quem dava o Espírito Santo? Somente Deus. Se Jesus tem o poder de dar o Espírito Santo, é porque Ele é Deus. Jesus não é um profeta, Ele não é qualquer pessoa, como muitas religiões dizem por aí, testemunha de Jeová, os mormons, os islâmicos. Jesus tem o poder de dar o Espírito Santo, porque Ele é Deus. E deve ser celebrado como Deus. João não fala de Antônio, de Maria, de José, de Sebastiana, de João. Ele fala de Jesus. O Evangelho fala de Jesus. Não é a igreja quadrangular, não é a metodista, não é a batista, não é X ou Y, não é nome algum, só existe Jesus. Não existe métodos para consertar vidas, não existe maneiras, só existe Jesus. Quem não procurar Jesus está perdido. Receber o Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas. Então agora tem o poder. Poder do quê? Você continua se arrastando atrás de corrente, você continua se arrastando atrás de profeta, falsos profetas, né? Você continua se arrastando atrás do medo, sendo prisioneiro do medo, cheio de síndromes no coração. Você tem medo da morte, você tem medo de tudo. Que batismo é esse? Receber o poder do Espírito Santo significa envolver-se nos planos eternos de Deus. Significa se tornar uma testemunha viva, um anunciador daquele que nem a morte pôde deter. Eu estou convencido de que Jesus está aqui, porque Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está aqui para levantar sua vida para a glória de Deus. Receber o Espírito Santo significa tornar-se mais que um escravo.
ser capaz de ir ao pó da terra e desamarrar as sandálias do Mestre. Coisa essa que os falsos espirituais olham para mim: eu sou líder, eu sou pastor. Gostam dos títulos, que nem reconhecido no Brasil é, nem no mundo. Sou pastor, sou reverendo, sou apóstolo, sou bispo. Você é um bocomoco. Ah, desculpe, isso aí é coisa do tempo do Celino, né? Você é um trouxa. Ser cheio do Espírito Santo é estar constantemente lutando contra os desejos carnais, lutando contra os interesses pessoais, para conseguir o interesse de Deus. Significa ter uma vida perseverante e produzir frutos espirituais, a fim de engrandecer a Deus e propagar e fazer o reino dele crescer. Significa viver para contemplar a eternidade antes que ela chegue. Deus não faz nada na minha vida, então brinquenda com Ele. Então vá para o meio dos infernos, que você vai ver o que vai te acontecer. Aquele que é cheio do Espírito Santo toca a eternidade. Ele não vê outra coisa senão aquele dia em que ele vai sentar à mesa com Jesus e ouvir da sua boca: venham, amados do meu Pai. Venham, amados do meu Pai. Significa viver uma vida dedicada a Deus, em todos os ambientes e situações. Significa ser melhor esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha, patrão, empregado. Significa deixar de falar de ganância, de mesquinharia, de riquezas terrenas, para falar do que este mundo precisa. Como Jesus disse: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A turma fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Já viu o time de futebol? Vamos entrar em campo, vamos entrar em campo. Eu lembro disso na minha época. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Não daí hoje, perdoa a nossa fé, assim como nós perdoamos a devedores, não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém! Vamos lá. Aí chegava no campo, era cotovelada, pontapé, cuspida. Os atletas de Cristo aí, que falam de Deus, chegam no campo, são os verdadeiros diabos. Os artistas que dizem: ai, Deus na minha vida. Político. É verdade o que eu estou dizendo? Você que é político, você que está ferrado. Pastores. Ah, eu sou de Deus, sou de Deus. Anda no meio do povo. Deixa eles verem seus erros. Como você se conserta. Se você pede perdão. Deixa eles verem como você erra também. Imagina, se o povo me ver fazendo uma coisa errada, é melhor, eles vão acreditar mais. É aí que eles vão acreditar, vendo a transformação que Deus faz na vida de um vagabundo igual a você. Igual a mim.
para dizer a verdade e terminar, o evangelho dos nossos dias em nada se parece àquele exigido por Deus e apresentado por Marcos, os profetas e João Batista. E vocês estão correndo atrás disso, abandonando esse mensageiro aqui, que se expõe, que corre o risco, que não quer o seu dinheiro, que quer a tua felicidade eterna. Aí alguém diz assim, hoje eu vou naquela igreja, porque lá tem um homem lá que ele ora, sabe, ele ora lá, até os anjos caem. Ele expulsa até demônio de anjo. Se você está desempregado e lutando, se você está doente, se você está fragilizado em alguma área, não desista. É no deserto que você vai ouvir a voz de Deus. Não caia nessas soluções mágicas, nessas falácias, ou seja, nesses discursos mentirosos, que tentam provar que a mentira é a verdade. Isso é falácia. Coisa que o senhor Gilmar Mendes não soube sequer entender e explicar. Precisamos comprar um dicionário para ele ler o significado de falácia. Talvez esta é uma obra que ele nunca lerá. Assim como muitos que se dizem cristãos jamais desejarão ler a Bíblia. Porque as suas vidas é uma falácia. Mas isso pode mudar a partir dessa noite. Escute a voz desse pregador. Hoje Deus chama você para cruzar o Jordão. A menos que você seja duro de coração. Pais, olhem para a frieza de seus filhos. Porque se você não cuidar deles como Deus ensina, eles nunca entenderão o cuidado de Deus e viverão de qualquer jeito. Se os seus filhos não virem você, mulher, tratando bem seu esposo, e você, marido, bem sua esposa, eles nunca entenderão como Deus ama a sua igreja por meio de Cristo. É tempo de se arrepender. É tempo de confessar. É tempo de você, moleque, menina, parar de aborrecer seus pais, de dar tristeza a eles. Ou você não sabe que você pode morrer a qualquer instante e ir para o inferno? Eu não estou brincando. Você arrumou um rabo de saia que não ama a Deus?
Em vez de você ensinar essa pessoa a amar a Deus, você está amando o que ela ama. A imoralidade. Você sabe o que vai lhe acontecer. Ah, mas Deus me conhece e me aceitará. Saul pensava assim. Os ninivitas pensaram assim. Muitos reis de Israel pensaram assim. Uma hora Deus disse: não quero mais. Portanto, façamos as obras de Deus, porque somos cheios do Espírito para isso. Paulo disse em Efésios 2:10, foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Em vez de você buscar desobediência, infidelidade, imoralidade, falsa espiritualidade, porque você não aprende a fazer o que Deus quer. Isso não vai atrapalhar o teu trabalho, isso não vai atrapalhar o teu lazer, não vai atrapalhar nada o seu namoro, pelo contrário, vai tornar você mais feliz e mais abençoado. Não seja idiota, achando que você é posudo ou posuda, que pode chegar em casa e fazer o que quer. Olha aí, eu peguei a chave do carro do pai, estou com ele, nem sabe, está dormindo. Você pode matar alguém, porque você é um idiota. Agora eu tenho a minha casa, minha mãe, meu pai não apita mais na minha vida. A qualquer instante, alguém da sua casa morre e você não está lá. E ele está gritando o seu nome, e então você vai viver com aquilo pelo resto da sua vida. Porque Deus não vai tirar esse eco da sua consciência. Deus diz: volte aos caminhos antigos. Volte a andar na minha presença e ser perfeito. Termino. Que nós aceitemos o chamado de Deus para reconhecermos os nossos desertos, as áreas que nós precisamos cultivar ou sair delas. Reconheçamos que Jesus é mais importante do que nós e do que a nossa vida neste mundo. Se você não entender o sentido da sua vida aqui, você só será um peso, uma grande tristeza às pessoas. Sejamos humildes para fazermos pelo Mestre o que muitos que se dizem cristãos não estão fazendo. A menos que você seja um cara de pau, que não quer ouvir, que só pensa, como diz a música, ela só pensa em namorar. Você só quer diversão. Então vá se divertir. Mas ele virá como um ladrão à noite. Tenhamos o desejo por uma nova vida em Deus, por meio de Jesus. Está na hora de você desejar uma nova vida. E busquemos uma vida cheia do Espírito e que entendamos o verdadeiro sentido dessa experiência.
O batismo no Espírito Santo não é só para ficar falando em línguas. Qualquer dia eu vou explicar isso para vocês. Mas é para começar a quebrar você por dentro, para mudar tudo, para você ser quem Deus quer que você seja. Esta era a palavra do Senhor para nós nesta noite. Que Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha